Então, meus irmãos, essa apostila, ela está lá no Moodle, na internet, né? Você pode entrar lá no site da Igreja Presbiteriana Nacional, IPN, na escola dominical e entra nas classes. Então, essa classe, Teologia e Prática de Culto, você vai encontrar ali no início essa apostila em meio magnético. Você pode clicar e acompanhar a lição. Se você puder estar conosco aqui, de outra oportunidade, você recebe a apostila em papel. Mas se você acompanhar pela internet, o que também é uma alegria para nós, você poder fazer isso, você pode acompanhar pela apostila via internet. Tá? Vamos fazer uma oração. Ronaldo faz uma oração para a gente. Nós temos que tudo usar o microfone aqui, ok? Santo Deus, Pai amado, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor. Neste domingo que o Senhor nos desse aqui para estarmos na tua presença, na tua igreja, para levarmos nosso culto de amor e adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus, neste momento agora, em que iniciamos um novo trimestre do ensino da tua palavra, te pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito, Senhor, esteja aqui, derramado nesta sala, derramado sobre os professores que estarão trazendo a tua mensagem, Senhor, e derramado sobre nós, que possamos abrir o nosso coração, Senhor, para recebermos a tua mensagem, e refletirmos sobre ela e aplicarmos no dia a dia da nossa vida, Senhor. Por isso nós queremos te agradecer por tudo, pedimos, Senhor, que nos abençoe no dia a dia, Senhor, que nos livre da tentação do mal. Pedimos perdão também aos nossos pecados, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos então, vocês já pegaram a apostila de vocês? Vou começar, eu vou falar de uma forma mais geral. Cecília, depois eu vou mostrar rapidinho, acho que você podia até ir tirando os livros aí. Antes de nós entrarmos na lição propriamente de hoje, nós vamos falar um pouquinho do nosso curso. O curso, ele trata de teologia e prática do culto. Os professores, Eber, sou eu, os irmãos devem conhecer já de algum tempo aqui na igreja, e a Cecília, que está aqui conosco. A Cecília está há quanto tempo conosco aqui na Nacional? 2010. Então, completou 5 anos agora, né? Então, já está há um tempo que alguns irmãos não conhecem, a igreja está crescendo muito, então, ela está conosco nesse trabalho, ok? A ementa do nosso curso, para vocês terem uma ideia do que nós vamos fazer, vamos falar, vocês vão ter uma ideia boa hoje a respeito do curso. A ementa, cadê o microfone? Deixa alguém ler para nós a ementa. Quem está ali pode ler. Quem quer ler a ementa? Pode dar para a Silvia, então. Lê a ementa para nós. Está no quadro ali. Ó. É bom vocês tirar o medo de microfone. Ementa. Pode ler lá. Como Deus deseja ser cultuado e como Ele se agrada da nossa adoração. Isso é o que, afinal, conta mais no culto e não nas nossas sensações pessoais. Teologia e prática de culto tenta responder essa pergunta com princípios do culto bíblico reformado à luz da Bíblia, levando em conta ainda o pano de fundo da história da adoração. Tá, então nós vamos estudar bastante e fortemente essa questão dos princípios do culto bíblico reformado à luz da Bíblia. Ao final do curso, isso aqui seriam os objetivos, visando o fortalecimento espiritual, você estará apto a saber o que a Bíblia ensina sobre o culto cristão dentro de uma visão bíblico reformada e como isso afeta a nossa prática de culto hoje. Ser um cristão que tenha um posicionamento claro e consciente da importância da prática do culto cristão que agrada a Deus e dedicar ao Senhor um culto agradável a Ele e fazê-lo com tal amor e empenho que isso impacte a vida da comunidade cristã e de outros que ainda não conhecem ao Senhor. A nossa referência, e na verdade acabou ficando um pouquinho maior, porque nós, na última lição, pegamos mais alguns livros, e eu queria, aqui, irmãos, os irmãos estão livres para olhar, não vai dar para fazer isso agora. Vocês podem olhar. Então, para cada lição, mais ou menos, um dos livros nós usamos, mas eu queria mostrar 2 livros aqui, esses 2 aqui, ó, dentre os vários livros, são todos eles relacionados a culto, de alguma forma, liturgia e adoração, mas eu sempre incentivo os irmãos a comprarem alguns livros. Dentre todos os livros, 2 livros que são assim, as referências maiores para o nosso culto, que é esse do John Frame, que é esse que está embaixo aqui, e esse que eu diria que é o primeiro. Se você quer comprar um livro, fala assim, de todos, são vários e são bons, e tem excelentes livros, mas para esse nosso culto, esse é o livro que você deve comprar
e depois adquirir com calma, ler, fazer a leitura, que é o Culto Segundo Deus, de Augusto Nicodemos. Acho que alguns já compraram, já têm, talvez já leram, mas esse livro é muito bom relacionado à questão do culto. E os livros estão aqui, os irmãos podem vir depois, dar uma olhada, tem muitas referências interessantes, está na apostila também, está na nossa ementa, você vai encontrar esses nomes, querendo buscar mais informações sobre esses livros. O conteúdo desse curso está apresentado aqui, as lições. Hoje nós vamos fazer uma introdução, o culto público, seu significado e propósito. Vamos falar uma visão um pouco geral. Depois, como oferecer um culto agradável a Deus, na nossa segunda lição. A terceira lição, o conteúdo do culto, os elementos e as circunstâncias. Começamos a fechar, então, na questão dos elementos do culto, como que Deus quer ser adorado, como Deus deseja ser adorado. Vamos discutir um pouquinho sobre esse assunto. Depois, o culto no Antigo e Novo Testamento, o que mudou e o que permaneceu. É muito importante nós conhecermos a questão do culto ali no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Depois nós vamos estudar aqui na lição sobre a reforma, o culto e a reforma protestante, resgatando os princípios. Depois, na 8ª lição, movimentos e modismos evangélicos hoje. Ou seja, nós estudamos o culto no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na história da igreja, no princípio da reforma e nos dias atuais, vemos essa questão do culto, como adoramos a Deus. Depois abordamos alguns elementos do culto importantes, a palavra e os sacramentos. Deus fala conosco. Depois as orações e os cânticos, nós falamos com Deus. São duas lições relacionadas a alguns momentos que nós temos no culto e precisamos enfatizar. E a conclusão é uma aplicação correta da teologia e prática do culto. Essa é uma visão geral, todas elas estão aí na sua apostila, você pode dar uma olhadinha melhor. Muito bem, a lição de hoje, nós chegamos na primeira lição, introdução ao culto público, seu significado e propósito. Os textos básicos, Mateus 4:10 e o Salmo 105, de 1 a 5, que eu gostaria que um dos irmãos lesse esse texto para nós. Pegasse o microfone, fizesse essa leitura. Mateus 4:10 e Salmo 105, de 1 a 5. Quem abriu? Quem achou? Alguém achou? A Silvia. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Só a Ele darás culto. Isso. E Salmo 105, quem achou? De 1 a 5. Alguém achou? Está lá atrás. Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos os seus feitos entre os povos. Cantai-lhe louvores, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, regozije-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que ele tem feito, dos seus prodígios e seus juízos da sua boca. Então esse é um salmo de estímulo, mostrando, nos indicando a questão da adoração, né? E vários salmos são salmos que nos admoestam, nos orientam, nos impulsiona para adorarmos ao Senhor, a questão da adoração. Aí surge uma pergunta: por que uma classe de EBD sobre o culto? Essa é uma pergunta que eu faço e eu deixo aberto para vocês. Vocês querem, tem alguém que quer arriscar? Será que precisa mesmo de uma classe de EBD no culto? Será que não é uma coisa tão consagrada, já tão estabelecida, já fazemos isso há tanto tempo, para que fazer uma classe de EBD sobre o culto? E nós faríamos até mais algumas perguntas. Qual a relevância disso? A importância, qual a centralidade desse assunto que nós estamos falando? Qual a diferença vai fazer em ter esse curso ou não? Será que ele é importante? Qual a diferença que vai fazer? Outra pergunta: qual a preocupação sobre esse assunto? Que preocupação nós precisamos ter com relação a esse assunto? E se alguém não se interesse por esse assunto, qual a implicação? Qual o problema que vai acontecer? Martinha, tem que ser com o microfone para os nossos ouvintes também participarem lá. Eu acho muito importante, porque o que acontece é que se a gente não tiver informações sobre quais são as bases, né, da nossa doutrina, das nossas tradições, as pessoas vão achar que isso são coisas arbitrárias. Então, por que não fazer tudo diferente? E aí você começa a introduzir elementos estranhos, formas estranhas de culto, que não tem nada a ver com o que, na verdade, nós recebemos de Deus, sobre como Ele deseja que seja o seu culto, e a Bíblia
está repleta de instruções sobre como deve ser o culto a Deus. Não é arbitrário, né? Não é uma coisa que alguém inventou e aí você pode mudar da maneira como você quiser, né? Perfeito, Martinha, perfeito. Mais alguém que tem mais alguma contribuição? Algum motivo porque está fazendo esse curso e acha que é importante e não fazê-lo? Será que a igreja precisa discutir isso? Martinha colocou muito bem a questão de nós conhecermos a vontade de Deus, né? Nós temos aqui alguns motivos que nós elencamos. A importância, primeira coisa, a importância que Deus dá. Vamos ver, relencar alguns, além do que a Martinha até falou, alguns mais. A importância que Deus dá à adoração. Nós vamos ver isso em algumas lições, como que Deus se preocupa com esse assunto. E lá, tanto no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é a orientação geral para a igreja, a preocupação de Deus com relação a esse assunto. Deus se agrada da adoração correta, Ele se agrada muito da adoração correta. E Ele se desgosta profundamente de uma adoração incorreta. Deus se desagrada profundamente. Nós estamos hoje, qual é o livro que nós estamos estudando no culto noturno? Na mensagem expositiva dos nossos cultos noturnos, quem lembra, tem que lembrar. Malaquias. E esse livro, inclusive, olha, o culto segundo Deus é a mensagem de Malaquias para a igreja hoje. Então, a mensagem de Malaquias, ela está diretamente relacionada à questão do culto segundo Deus. E aqui tem uma abordagem bem profunda, e o que nós estamos aprendendo nos nossos cultos noturnos também, ali versículo por versículo, a mensagem expositiva detalhada, é exatamente o culto como Deus quer que seja feito, exatamente o que a Martinha falou. E mostra lá como Deus se desagrada de um culto que não é conforme a sua vontade. Isso é muito importante. Uma outra forma, motivo também, porque nós temos que preocupar muito com isso, é que, da mesma forma, a adoração correta traz muita alegria e regozijo às nossas almas. Eu diria que talvez um dos momentos mais importantes, se não o mais importante na nossa vida, é o momento que nós nos congregamos e nos reunimos para adorar o Senhor. Isso é muito importante. Muitas vezes nós não nos damos conta disso. Nós fazemos isso repetidamente e não nos damos conta disso aí. Mas é muito importante nós pararmos para pensar exatamente nisso. O momento que nós temos, aquele período que nós passamos, cultuando a Deus. É fato que a vida toda é uma vida de culto e de louvor. Mas o momento especial que nós separamos, junto com a congregação, é muito importante. Richard Watson, ele em século XVIII, final do século XVIII, escreveu alguns livros, acompanhou John Wesley e outro um grande pregador, e ele escreveu assim, olha, não conheço outro prazer tão rico, tão santificador em suas influências, ou ainda tão constante em seus benefícios, como aquele que resulta da verdadeira e espiritual adoração a Deus. Adorar a Deus é algo que realmente eleva o nosso coração, extremamente gratificante. Então, adorar a Deus é muito importante. Tem outros motivos também. Nós estamos vivendo hoje, o apóstolo, a Bíblia nos orienta a respeito disso, o apóstolo Paulo orienta Timóteo, dizendo, nos últimos dias surgirão muitos enganadores, falsos profetas, muitos ventos de doutrinas que enganarão a muitos. E nós estamos vivendo isso aí. Então é importante nós estarmos firmes na palavra do Senhor, saber como Deus quer que nós façamos isso. Porque se Deus quer ser adorado, deseja ser adorado e da forma correta. E esses ventos de doutrina podem conturbar a nossa mente e nós nos sentimos perdidos diante disso aí. Precisamos, portanto, conhecer a vontade de Deus nessa área. Ainda mais a questão da adoração e a importância da adoração, nós vemos na palavra de Deus que essa questão da adoração é algo que existe desde toda a eternidade. Desde antes da criação do mundo. Olha, percorre toda a eternidade. A adoração está presente antes da fundação do mundo, a Bíblia nos ensina a respeito disso, dos louvores e os anjos. A adoração está presente no Éden, a adoração está presente ali, Deus instrui, depois até há aquele evento que acontece com Caim e Abel, um momento de adoração que eles estavam ali. A adoração está presente no período da lei, nós estamos estudando o livro de Malaquias, mostrando a orientação de Deus, e Deus instrui o povo sobre a adoração de uma forma muito detalhada e precisa com relação a esse período aqui. A adoração está presente no período da graça, nós vemos
nós vemos a igreja se reunindo e os momentos importantes e as experiências de comunhão que a igreja tem, o período que nós vivemos hoje. A adoração está presente no novo céu, estará presente no novo céu e na nova terra. Lá nós vamos adorar, e aquilo que nós participamos hoje do culto e na grande festa que foi citada ali, o momento que nós tivemos com o Senhor, é de adoração. A adoração está presente em todo o tempo, ela é eterna. Esse texto de Efésios, capítulo 1, de 1 a 14, que nós não vamos ler, mas nós estudamos Efésios também, foi o livro anterior. Lindíssima mensagem de Efésios, e o capítulo 1, logo de cara, e dos primeiros 14 versículos, ele apresenta o plano principal de Deus para a salvação. Então o apóstolo Paulo mostra o plano de Deus para a salvação, onde ele fala da nossa salvação, que ela já vem desde a eternidade. Lá antes da fundação do mundo, através da eleição dele, ele nos elegeu. O apóstolo Paulo fala também, lá no versículo nos versos 3 a 6, a respeito da eleição. Ele fala a respeito da nossa salvação no período presente, através da redenção em Jesus Cristo, no versos 6 a 11. E ele fala da nossa salvação e do plano de Deus para a nossa salvação, da herança futura, nos versos 12 e 14. Então ele apresenta o passado, o presente e o futuro nesse texto aqui. Mas observem que lá no verso 6, ele diz assim, para louvor da glória de sua graça. No verso 12, quando ele aborda outro período, ele diz, a fim de sermos para louvor da sua glória. No verso 14, ele diz, em louvor da sua glória. A gente observa aqui que a ênfase do apóstolo Paulo mostra a importância que Deus dá à adoração ao seu santo nome, e que essa adoração que nós fazemos é para louvor da sua glória. Nós fomos salvos, nós fomos resgatados. Por quê? Nós fomos resgatados por quê? Para louvor da sua glória. Então, meus irmãos, isso aqui é muito importante. O louvor do nome do Senhor, o engrandecimento do nome do Senhor, essa é a coisa mais importante que nós podemos fazer. Essa é a razão da nossa existência. Essa é a razão de Jesus ter vindo. Essa é a razão dele ter morrido ali na cruz. Jesus ali morreu na cruz e redimindo o seu povo, a fim de que o nome do Senhor fosse engrandecido. Então, o próprio Filho de Deus, seu próprio Filho morreu naquela cruz para redimir um povo a fim de adorá-lo. A redenção é um meio que Deus fez para nos resgatar, para que o seu nome fosse adorado. Ou seja, a redenção é um meio, a adoração é um fim. Então a gente vê que a adoração ao Senhor é algo absolutamente importante. Ele é o objetivo absoluto e final de todas as coisas. A adoração do Senhor é muito importante. Nós estamos tratando desse aspecto da adoração e a gente precisa conhecer e ter esse valor e sentir essa real necessidade da adoração. Vocês estão com a apostila e tem a ideia central. Vocês já estão na primeira lição, não tem a ideia central para o nosso curso, lá no início? O que tem na ideia central? Alguém podia ler para mim, do nosso curso, para nós, a ideia central dessa lição de hoje? Deus exige do seu povo que o adore através do culto como uma expressão da aliança que temos com Ele. Deus fala através da sua palavra e nós respondemos através das orações, oferendas e louvores. O propósito básico do culto público é a glorificação e a adoração do nosso Deus de forma agradável. Esse aqui é a ideia central da lição que nós temos hoje. Primeira coisa que a gente queria falar para vocês, e nós vamos passando aqui, é essa questão da religiosidade, né? Quando nós falamos em adoração, nós pensamos na questão de religião, as igrejas se reúnem, as pessoas se reúnem, não são somente aqueles que adoram a Deus, mas a adoração é algo que está presente dentro da humanidade. Nós vemos que a religião é um fenômeno universal. Todas as comunidades, nós encontramos isso aqui. E nós perguntamos qual a origem da adoração. Afinal, qual a origem? Por que o homem tem essa preocupação, esse anseio? O que o leva a adorar? Nós observamos que até a mais longínqua tribo indígena, que muitas vezes não teve contato
De alguma forma, eles buscam uma forma de adoração, buscam lá os seus deuses, de alguma coisa. Por que leva as pessoas a fazerem isso? O que os irmãos pensam sobre esse aspecto? Por que existe esse anseio dentro da pessoa de adorar de alguma forma? A nossa apostila está mostrando aí, talvez o principal motivo porque existe esse anseio dentro do coração do ser humano, é que a imagem de Deus no homem é a fonte de seu senso de divindade, de sua ânsia pelo sagrado. Deus nos criou, e o homem, quando se separou de Deus, separou através do pecado, perdeu essa comunhão com Deus, no entanto, ficou esse vácuo, esse vazio dentro de si. Então, no fundo, ele sente uma ansiedade, e por mais distante que ele esteja, e por mais cético que ele seja, ele nunca vai conseguir eliminar isso dentro do seu coração. Essa ânsia dentro do seu coração, esse vazio dentro do seu coração. Então, de uma certa forma, ele busca uma adoração. E nós vemos isso no mundo, em todos os locais, em toda a história. Mas nós precisamos aprender, e nós sabemos bem, a diferença entre a verdadeira e a falsa adoração, a religião. Todas as religiões buscam uma forma de encontrar Deus, buscam encontrar Deus, se chegar a Deus, mas nós sabemos que o homem não consegue se chegar a Deus. Nossos pecados impedem, somos incapacitados, é impossível de nós nos chegarmos a esse Deus santo. Então, o que ele fez? Ele veio até nós. Então, a verdadeira religião é essa que nós conhecemos através da palavra de Deus, onde o próprio Deus veio até nós para nos resgatar, porque nós não somos capazes disso. Foi a energia? É mau contato? Alô, continua ouvindo aí? Então, meus irmãos, a definição de culto e liturgia. Vamos passar para esse item sobre a nossa apostila. Eu gostaria que você desse uma olhada aí na definição de culto ou liturgia. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 12, capítulo 1. Está na apostila. Pode ler para nós? Quem está com a apostila está mostrando. Cecília, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o apóstolo Paulo falando, instruindo os romanos aqui no caso, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, nós precisamos aprender a respeito desse culto que nós dedicamos a Deus. Ele é muito mais do que esse momento que nós nos reunimos. Ele é a vida toda. Tanto é que o autor aqui, Frame, um daqueles livros que eu citei, e está na apostila aqui, ele faz uma distinção entre o culto no sentido restrito e culto no sentido amplo. O que é o culto no sentido restrito e culto no sentido amplo? Os irmãos estão vendo na apostila aí? Qual a diferença entre culto no sentido restrito e culto no sentido amplo? Alguém encontrou? Eu gosto de forçar um pouquinho os irmãos a ir acompanhando na apostila para poder ficar ligados. Está tudo aí, as respostas estão todas aí. Quem não recebeu a apostila? Quem não tem a apostila? Martinha, você tem a sua? Vamos lá, irmãos. O que é o culto restrito e o culto amplo, no sentido amplo, de acordo com o Frame? 3. Está na 3 agora. É, não, é porque a minha a sua é do professor. É a página 2, não é isso? Isso, exatamente. Então, a Marta respondeu ali. O que está na nossa opção. O culto no sentido restrito é o nosso ajuntamento solene, ajuntamento do seu povo. O culto no sentido amplo é o que nós vemos nesse texto do apóstolo Paulo, que é a nossa vida como um todo. Então, toda a nossa vida é um culto dedicado a Deus. Nós vamos concentrar aqui, irmãos, nesse curso que nós estamos falando, sobre o culto restrito. É o culto que nós dedicamos a Deus no nosso ajuntamento na igreja, tá bom? Apesar de que nós falarmos dos outros também, tem um aspecto importante nesse sentido. Olha só, a Bíblia condena veementemente o ajuntamento, assim, culto no sentido restrito e culto no sentido amplo. A Bíblia condena veementemente o ajuntamento do seu povo para adoração, sem que haja uma verdadeira adoração interna e individual. Ou seja, há uma ligação nessa questão do culto. Enquanto nós adoramos a Deus, o culto restrito, nós precisamos ter uma vida no coração, ou seja, e Deus condena fortemente
a adoração a Deus de uma forma superficial. Vários textos aqui que falam sobre esse ponto. Isaías 1, 10 a 17, ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem dos cordeiros, nem dos bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem de vós requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene. E os outros textos que estão mostrados na lição também, irmãos, ali de Miqueias, de Oséias, os textos que estão mostrando claramente que Deus detesta, Deus não se agrada, Deus se revolta quando há uma adoração onde o coração não está limpo, onde há uma adoração, uma dedicação do culto ao Senhor com um coração impuro, com um pensamento impuro, de uma forma errada, de uma forma como Deus não instruiu. Então, meus irmãos, é muito importante nós estudarmos a respeito do culto e como nós devemos adorar a Deus, porque Deus se agrada disso e se revolta muito fortemente contra aqueles que não fazem isso de forma correta. Então, é importante nós conhecermos muito a respeito do culto e como devemos fazer isso. Um outro ponto nós podemos ver na nossa apostila, os termos em grego e hebraico para adoração. Existem 2 termos principais que falam a respeito de culto, dessa adoração. A primeira palavra, no grego e no hebraico, a primeira palavra é latreia. Latreia, o que significa latreia, essa palavra? Servir. Então, implica em cultuar e oferecer atos de oração, adoração, que agradem a Deus. Então, é o exercício do culto, ou seja, aquele trabalho que nós fazemos para dedicar ao Senhor. Essa é uma palavra que significa a origem da palavra culto. É interessante porque em inglês, quando eles falam do culto, eles chamam de service, né? É interessante isso. Exatamente, já traduz de uma forma até mais próxima do que é o sentido, desse sentido da palavra culto, não é? E a outra palavra que também tem um significado para o culto, de origem dessa palavra, é proskunel. Proskunel. E essa palavra, qual o significado dela para nós, em termos de tradução? Exatamente. Curvar-se ou dobrar os joelhos. Então, essa segunda palavra tem um sentido de se dobrar, ok? O que é se dobrar? Quando se faz isso? Quando é que nós fazemos isso? Que situação que as pessoas fazem quando se dobram diante de reverência? O que mais? Oração também. O que mais? Honra, submissão. Já foi dito aqui? Já foi repetido? Arrependimento também, quando ela está arrependida, ela se dobra, se humilha, esse sentimento de humildade é também isso, né? Então, vejam que essa palavra, proskunel, ela tem uma importância muito, muito grande quando nós começamos a estudar a respeito do culto e nós vemos o sentido dessas palavras, tá certo? Existem mais algumas, como seben, traduzida que diz reverenciar com temor, e depois outra palavra que é leitugel, que é uma palavra parecida com o que nós conhecemos, que é a palavra em português, que é chamado liturgia, né? É o exercício dos nossos dons espirituais, é a liturgia que nós realizamos ali no culto. Meus irmãos, então, dessas definições, dessas palavras, nós aprendemos algumas coisas importantes a respeito do culto. Vamos ver lá na nossa apostila, as nossas referências apresentam algumas definições. Acharam aí? Achou? Então, eu queria que alguém lesse esse parágrafo para mim. Porque aqui tem pelo menos 3 definições a respeito de culto. Alguém leia para nós. É só para pegar o microfone, porque senão os nossos ouvintes não vão ouvir. As nossas referências apresentam algumas definições. Culto é o serviço de reconhecimento e honra à grandeza de nosso Senhor da aliança.
O culto é a celebração pública e visível da aliança que temos com Deus. Em essência, o culto é um encontro de Deus com o seu povo, no qual se estabelece um diálogo. Deus fala à igreja por meio de sua palavra e a congregação expressa sua adoração ao Senhor mediante as orações, oferendas e hinos. Tá, então, algumas definições a respeito de culto. E muito importante, meus irmãos, o culto, e aí nós temos que começar a desvencilhar e tirar algumas coisas e começar a limpar a nossa mente. Porque o culto, o valor do culto não está na sua pompa que ele é apresentado. Nós começamos a perder um pouco o sentido. Na verdade, influenciados até pela época, pelo momento que nós vivemos, muitas vezes nós achamos que o culto são aquelas coisas que nós vemos, né, a forma como a beleza exterior que existe ali. A pompa, o coral cantou bonito, um grande coral que estava ali, a presença, um pregador maravilhoso, um grande pregador, famoso, reconhecido. A beleza do culto não está na sua pompa, na sua grandiosidade visível e exterior, que muitas vezes atrai. Não está na beleza do templo ou qualquer outra coisa que possamos apresentar. Na realidade, a grandeza de nosso culto está na santidade majestosa de Deus. A grandeza do culto está na presença do Deus Santo, Deus Eterno. Tá certo? Nada é mais eloquente do que a nossa obediência a Deus em nosso culto solene e em nossa vida de culto. Meus irmãos, então, essa aqui é alguma definição. Vamos falar um pouquinho, que é o último item do nosso curso, e esse é importantíssimo para nessa introdução nossa, que é essa questão do propósito básico do culto. O propósito básico do culto público. Por que nós nos reunimos? Por que existem esse momento especial que nós dedicamos a Deus? Primeiro, seguinte, considerando os dois principais significados do culto. Os dois principais significados são aquelas duas palavrinhas lá que nós falamos, né? Lembram lá quais são? Olha só, e está ali, né? Trabalho ou serviço, e o segundo que é curvar-se e dobrar os joelhos. Então, por essas palavras aqui, a primeira coisa que vem em questão do propósito do culto é uma questão que acho que precisa refletir e nós precisamos falar com bastante ênfase. O culto é algo muito diferente do entretenimento, que muitas vezes nós estamos vendo aí. O culto não é um momento para nosso enlevo, aquele momento de momento, eu preciso encontrar alguma coisa para fazer. O culto é o momento que nós estamos achando uma programação. Uma outra coisa é que no culto nós não somos passivos. Nós não temos que sentar no culto, eu vou assistir o culto, eu vou assistir. Nós não somos assistentes do culto. Nós somos participantes do culto. Então, quando fala em trabalho e serviço, significa que nós temos que trabalhar. Em segundo lugar, quando nós falamos dessa segunda palavrinha, no culto, nós devemos honrar a Deus e dedicar todas as partes do culto a Ele. Ou seja, o culto não é propriamente para a nossa satisfação, mas para a satisfação de Deus. Então, quando nós nos dobramos diante de Deus, nós nos curvamos e honramos a Deus, esse sentido é muito importante. E o que está dito na nossa apostila aí? O culto deve ser centralizado em Deus. Deus é o centro do culto e é o motivo e a razão por que nós temos o culto. Aqui, a centralidade de Deus no culto, se começamos a desviar, aqui tem um princípio muito importante, muito grande quando nós falamos em culto. A questão da centralidade de Deus no culto. Se nós começamos com cultos onde começa a ter atrações e outras coisas, e os irmãos já começam a lembrar, quando nós falamos isso, não é fácil, não é difícil, melhor dizendo, de você começar a lembrar momentos onde vê que outras coisas começam a acontecer. Nós estamos vivendo uma época onde muitas coisas estão sendo apresentadas, onde você pensa em muitas coisas, vê muita coisa, menos a glorificação do nome de Deus e a centralidade do nome de Deus. Então, esse princípio ele é muito importante. Deus é o centro do culto. Aqui é apresentado 3 aspectos desse senhorio de Deus, que eu vou passar rapidinho, porque já bateu lá o sinal, mas que é a presença de Deus, é o controle de Deus, ou seja, Deus é soberano sobre todas as coisas, e Ele tem autoridade sobre todas as coisas, e Ele está presente no culto. Esses 3 aspectos são muito importantes, nós não vamos enfatizar, mas esses 3 aspectos dão um sentido importantíssimo no culto. O controle, Deus soberano, que está sobre todas as coisas, e tem autoridade e poder sobre todas as coisas, e está presente no culto, Ele não está ausente. E a nossa comunhão com Deus deve refletir isso. Deus está presente. Então, quando muitas vezes nós buscamos ter comunhão com os irmãos, a nossa comunhão que temos com os irmãos é em consequência da comunhão que Deus, em primeiro lugar, tem entre a Trindade,
e a comunhão que nós temos com Deus e, finalmente, essa comunhão que nós temos com os irmãos. Meus irmãos, então, o propósito básico do culto público é a glorificação e a adoração de nosso Deus de forma agradável. Esse é o ponto vital e importante que nós aprendemos a respeito do culto. O propósito básico do culto é a glorificação do nome de Deus e de forma agradável. Qual é a pergunta número 1 do breve catecismo? Quem lembra? Quem não lembra, busca na apostila. Sim. Qual a finalidade da criação do homem? Qual o fim principal? Principal do homem, Isso. que é adorar a Deus, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Isso. Então está aí, exatamente. E é o que está na nossa apostila, também tem aí. Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Significa que nós temos que glorificar a Deus e isso provocar em nós eterno regozijo. E é esse ponto aqui, que nós lembramos quando falamos desse aqui, do Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria é um dos pontos fundamentais da reforma, aqueles sustentáculos da reforma, dentre os 5 solas. O quinto dele, que diz assim, Soli Deo Gloria. O que é Soli Deo Gloria? A glória somente a Deus. Depois deles apresentarem os outros solas, que é sola Escritura, solos Cristo, sola Fide, sola Gratia, e o quinto sola apresenta a glória de Deus, deve ser dedicada a Deus. Meus irmãos, essa declaração de Cambridge, eu gostaria de ler para os irmãos, não está na apostila de vocês. Esse movimento que aconteceu, em função do que está acontecendo hoje, em função de desvios que estão acontecendo nas igrejas, em função do descrédito na palavra de Deus, como sola Escritura, em função do descrédito dos solos Cristos, quando se busca outras formas de adoração, e muitas vezes Cristo passa a ser apenas um coadjuvante nessa história, em função de desvios da igreja nesses aspectos, houve um movimento no final do século passado, final do século XX, lá para 1980 ou 1990, reuniram-se e escreveram um tratado que eles chamaram de Declaração de Cambridge, que inclusive James Montgomery Boyce foi um dos que estava à frente, e ele faleceu com 60 e poucos anos, me parece que em 2000, mais ou menos. Um pastor, tem um livro dele que vale a pena ler, que é o Evangelho da Graça. Sim. Quem se reuniu aí? Evangélico nos Estados Unidos, em função de movimentos que estavam acontecendo, e está acontecendo hoje, e de desvios da palavra, de descrédito na palavra, de falta de seguir a orientação bíblica, eles sentaram. Mas de uma determinada denominação ou de várias denominações? Não uma exclusiva, não. Mas um grupo se reuniram à semelhança do que foi feito no passado. Quando escreveram a Confissão de Fé de Westminster, ali foram vários grupos que fizeram. Teve uma tendência realmente presbiteriana e forte nesse ensino, mas foram grupos de várias outras igrejas que estavam presentes. Então, se reuniram e escreveram um tratado de fé, de crença. Nesse, eles escreveram também, mais fortemente relacionado aos 5 solas. E eles escreveram com relação ao quinto, e essa declaração de Cambridge, eu vou ler para vocês. Ele diz assim, onde quer que na igreja se tenha perdido a autoridade da Bíblia, onde Cristo tenha sido colocado de lado, o Evangelho tenha sido distorcido, a fé pervertida, sempre foi por uma mesma razão. Os nossos interesses substituíram os de Deus, e nós estamos fazendo o trabalho dele a nosso modo. A perda da centralidade de Deus na vida da igreja de hoje é comum e lamentável. É essa perda que nos permite transformar o culto em entretenimento, a pregação do Evangelho em marketing, o crer em técnica, o ser bom em sentir-nos bem e a fidelidade em ser bem-sucedido. Como resultado, Deus, Cristo e a Bíblia vêm significando muito pouco para nós e têm um peso irrelevante sobre nós. Deus não existe para satisfazer as ambições humanas, os desejos, os apetites de consumo, os nossos interesses espirituais particulares. Precisamos nos focalizar em Deus, em nossa adoração, e não em satisfazer as nossas próprias necessidades. Deus é soberano no culto, não nós. Nossa preocupação precisa estar no reino de Deus, não em nossos próprios impérios, popularidade ou êxito. Reafirmamos que, como a salvação é de Deus, é realizada por Deus, ela é para a glória de Deus, e devemos glorificá-lo sempre.
Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a sua glória somente. Negamos que podemos apropriadamente glorificar a Deus se nosso culto for confundido com entretenimento, se negligenciarmos ou a lei ou o evangelho em nossa pregação, ou se permitimos que o aperfeiçoamento próprio, a autoestima e a autorrealização se tornem opções alternativas ao evangelho. Então, meus irmãos, mostrando o seguinte, nós precisamos refletir e parar para buscar essa adoração que agrada a Deus, a adoração centrada em Deus. É impressionante como nós estamos voltando para uma adoração que agrada ao homem, que agrada ao ser humano, que nos agrada. Ficamos o tempo todo perguntando a respeito dessa adoração. Para adorarmos a Deus para adorarmos a Deus como lhe agrada, precisamos vê-lo como ele é. Nós só vamos conseguir adorar a Deus de forma correta, irmãos, no momento que nós temos uma visão clara de quem é Deus, da sua soberania, da sua majestade, do Deus sublime, do Deus grandioso, do Deus eterno, que tem o controle e a autoridade sobre todas as coisas. E são diversos textos que mostram a respeito dessa glória de Deus, exaltando o nome de Deus, quando nós adoramos esse Deus. Nós estamos fazendo essa lição introdutória a respeito do culto, uma visão rápida a respeito disso, mostrando a importância e a centralidade que nós devemos dar. Nós depois vamos começar a concentrar em alguns aspectos com relação ao culto, mas o que queríamos deixar para essa primeira lição, esse ponto aqui. Se nós perdemos o foco no propósito básico do culto, nós certamente desviaremos. E é por isso, meus irmãos, que a gente fica muito preocupado. Porque se nós muitas vezes vemos igrejas, nós mesmos somos tentados a isso, em mudar o foco do objetivo principal e propósito básico da adoração. Se nós fizermos isso, nós estamos desviando, certamente nós vamos nos desviar. E nós somos muito influenciados por essa cosmovisão existencialista e humanista. E os irmãos devem ter estudado em algumas épocas passadas sobre as cosmovisões. E a cosmovisão existencialista foi um resgate, uma tentativa da humanidade de sair do niilismo, daquela depressão, quando o homem chegou num momento do racionalismo, iluminismo, e dizendo que não existe Deus, o ateísmo cresceu, e nós somos fruto de evolução, ou seja, nós somos igual uma ameba, nós não temos diferença nenhuma como um verme qualquer, porque nós somos apenas fruto de uma evolução. Isso aí criou uma depressão na humanidade, veio o período da cosmovisão nihilista, com depressão total, não sou nada, um momento de depressão na humanidade. O escape para esse período de cosmovisão nihilista foi o existencialista. O existencialista que surgiu dizendo o seguinte, espera aí um pouquinho, não, você é mais do que essas coisas que tem. Sabe por quê? Porque você pensa, você tem o pensamento é alguma coisa que outras coisas não têm, nem no universo, em outros planetas, não existe. Essa coisa única que você tem é extraordinária. Então, os existencialistas vieram para resgatar a questão do pensamento. E com isso cresceu muito o valor, o humanismo veio como consequência disso. Você tem valor, você é muito importante. Só que isso teve um problema, surgiu o existencialismo teísta, que entrou dentro da igreja, dizendo, você é muito importante, é você que é o importante. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Sabe o que aconteceu? O foco da adoração mudou. O foco da adoração mudou. O objetivo principal da adoração mudou. Aquilo que nós temos que cultuar a Deus, centralidade em Deus, adoração para o Senhor, viramos o foco e mostramos para o homem agora, para o ser humano. E aí você começa a cultuar a Deus para ver se o homem está agradando o homem, se isso está interessando as pessoas, e começa a buscar formas diferentes para poder adorar a Deus, para ver se agrada as pessoas. Se não está agradando, vamos mudar para tentar achar uma outra forma. Meus irmãos, nós perdemos o foco na adoração. Então, quando nós perguntamos, será que esse assunto é importante? Nós discutimos isso na nossa igreja e na comunidade evangélica de hoje. Será que é importante? É importantíssimo. É importantíssimo nós fazermos isso. Esse é um dos motivos porque essa classe foi colocada aqui para ser transmitida, para podermos falar também com irmãos que estão longe, que estão distantes. Meus irmãos, nós temos que refletir sobre esse ponto. É muito importante nós voltarmos para esse ponto, o culto, e tem princípios maravilhosos que nós vamos aprender durante esse período, alguns princípios sobre o culto, como Deus nos apresenta o culto, e nós tentamos tirar tanta coisa que existe pendurada, tanto penduricalho que existe com relação à adoração, que está desvirtuando essa mensagem, esse princípio básico, esses pontos básicos. Na lição de Malaquias, no livro de Malaquias, nós vemos isso aí. Uma adoração que estava errada, uma adoração que não estava seguindo a vontade de Deus e que precisava ser voltada. Então, meus irmãos, fechando a nossa lição, conclusão para fecharmos esse assunto. Eu gostaria que vocês lessem o primeiro ponto aqui.
Alguém leia para nós. Pode ler o primeiro que está lá na tela. Quem que está? Alguém leia para nós fecharmos a lição. O culto deve ser consagrado a Deus para a sua glória, conforme a sua vontade e determinação. O culto foi estabelecido e prescrito por Ele mesmo. Devemos cultuá-lo da forma como Ele revelou. No culto não cabe os modismos e imaginações humanas. Então, só uma coisa, irmãos, antes de fechar, que eu esqueci de pegar o nome de vocês. Vocês podiam, para a gente fazer a chamada depois, pode botar no verso mesmo, Cecília? No verso mesmo? Porque tem tanta gente. Aí põe o nome. Você passa e escreva o seu nome. Anota o seu nome, porque tem a chamada e eu acabei não fazendo. Só escrever o seu nome, porque depois a gente põe lá na chamada e põe a presença de você, tá bom? Não saia da classe sem botar o seu nome. Nós vamos fechando enquanto isso. A segunda parte da nossa conclusão dessa aula. Alguém pode ler? Quem está com o microfone? Ali à direita. No culto relembramos e o adoramos por sua obra redentora em Cristo, apresentada no Evangelho. Devemos cultuá-lo em obediência à sua vontade e em todas as circunstâncias, em santidade de vida e pureza de coração. Devemos dar o nosso melhor no culto, pois Deus zela por ele e dá a maior importância a como seu povo o cultua. A palavra de Deus precisa ter a primazia e centralidade no culto público. Então, aqui tem umas palavras importantes que nós vamos estudar nisso aqui. Primeiro, vários outros aspectos, mas devemos dar o nosso melhor no culto. Melhor que nós podemos, pois Deus zela por ele e dá a maior importância a como o seu povo o cultua. Depois nós temos uma lição que fala a respeito da palavra de Deus, nós vamos estudar com mais profundidade a respeito disso. Aqui, irmãos, é mais uma visão rápida a respeito da importância desse tema que nós temos. O objetivo dessa lição de hoje é de trazermos conscientizar o irmão da necessidade de nós estudarmos. Depois nós vamos estudar na segunda lição como oferecer um culto agradável a Deus, vendo mais alguns aspectos mais em detalhes. Só alertar os irmãos que a Cecília não vai poder estar aqui domingo que vem, que ela que vai lecionar essa segunda lição. A terceira lição, eu que vou lecionar, e como nós vamos estar aqui, nós vamos, no domingo que vem, estudar a terceira lição. Tá ok? Tá combinado? No domingo que vem, nós vamos estudar a terceira lição, que ela já aprofunda um pouco mais o nosso assunto, que é o conteúdo do culto, os elementos e circunstâncias. Muitas vezes, o irmão não sabe o que é isso, nunca ouviu falar desse assunto. O que são elementos e circunstâncias? Então, essa terceira lição, nós vamos estudar no domingo que vem. É claro que, na segunda lição, tem alguns aspectos importantes, como vamos dizer, prévio para essa terceira lição. Talvez valha a pena você dar uma olhadinha na segunda lição, algum ponto, especialmente, que eu queria que você desse uma lida na segunda lição, para não chegar cru, sem saber, na terceira lição, o princípio regulador do culto, que ele está mostrando aqui na segunda lição, tá? Então, você, quando for vir no domingo que vem, eu quero que você leia a terceira lição, mas dá uma olhadinha na segunda lição, e lá onde está falando sobre o princípio regulador do culto, para nós discutirmos sobre esse assunto domingo que vem. Muito bem, irmãos, a chamada está circulando, já está ali na frente. Alguém que gostaria de falar? Tem alguma coisa que quisesse para a gente fazer um fechamento? Se não tem, sobre a nossa classe? Sim, Ronaldo. A respeito daquela declaração de Cambridge. Sim. Aí você disse que houve uma preocupação das igrejas, a reunião deve ter sido de pastores, líderes da igreja. Isso aí deve ter sido motivado pelo crescimento das igrejas neopentecostais, principalmente nos Estados Unidos, onde houve esse início. Tem a ver, não? Não é só não. Também, mas não é só isso, não. Você pode ver que nós temos na oitava lição que está aí, que você já pode dar uma olhada, que são movimentos e modismos modernos. E lá estão relacionados vários movimentos que estão acontecendo. Por exemplo, o liberalismo, a neo-ortodoxia, alguns assuntos que estão perdendo o crédito, a palavra de Deus. Aquele que eu falei, que aconteceu no movimento existencialismo, o liberalismo foi uma coisa que entrou e simplesmente massacrou com a igreja na Europa, por exemplo.
Então, movimentos que entraram na igreja desprezando a Bíblia, basicamente esse ponto principal. Ou seja, que não está obedecendo literalmente o ensino bíblico, como a Bíblia nos orienta. Então, vários movimentos acontecem. Então, não seria exclusivamente um movimento particular que você citou, não, mas vamos dizer que tenha esse também, estaria dentro desse conjunto, mas, basicamente, o resumo é, tudo aquilo que menospreza a palavra de Deus, o ensino correto e doutrinário, biblicamente correto da palavra de Deus, tem sido o motivo deles fazerem esse encontro lá. Se você quer saber mais, Ronaldo, James Montgomery Boyce, você pode anotar o nome dele aí. Depois eu posso até digitar direitinho. O Evangelho da Graça é o livro que ele escreveu. Vale a pena ler, excelente. Nós até utilizamos esse livro, um dos cursos que fizemos há muito tempo atrás, eu acho que você fez esse curso. Eu me lembro que você talvez tenha feito, que era as doutrinas, aquela classe de doutrinas bíblicas, lá bastante tempo atrás. Ali, um dos livros era esse, vale a pena. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos fazer uma oração para terminar? Quem não anotou o seu nome, pode fazer isso, antes de sair. E eu vou pedir a Cecília para fazer uma oração, lembrando para vocês lerem a apostila. Quem não tem a apostila, não pegou, por acaso, tem mais aqui na frente, tá? Cecília faz uma oração para agradecer. Senhor, nosso Pai querido, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor está presente aqui no nosso meio, ó Deus, apesar das nossas imperfeições, dos nossos pecados, ó Pai. Te agradecemos porque Cristo, ó Deus, é quem nos permite esse livre acesso ao Senhor, ó Pai, e nos dá essa liberdade de estarmos na Tua presença, Senhor. Agradecemos pela Tua palavra, que foi estudada aqui, ó Deus. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado a cada dia, ó Deus. Continue nos edificando, ó Pai, nos dando o crescimento que nós precisamos, nos dando o alimento espiritual a cada dia e também, ó Pai, suprindo cada uma das nossas necessidades físicas e emocionais também, Senhor. Abençoa cada família aqui representada, Senhor. Abençoa a Tua igreja. Nos dê um dia abençoado, ó Pai, na Tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmão. Nos vemos, então, domingo que vem, com a terceira lição.